Bom dia a todos os que nos estão a seguir pela internet, pelo Facebook, também no canal o Terceiro Elias, porque agora é um novo. Que Deus vos abençoe esta manhã, a todos aqueles que vão participar connosco para a adoração e louvor ao Senhor. A nós que estamos aqui, que Deus nos possa abençoar também, que nos possamos sentir bem e que possamos sentir o aconchego humano uns para com os outros. Para louvarmos o nome do Senhor, vamos fazê-lo com o hino 17. Hino 17 para louvor ao Senhor. Vamos fazer com o hino 177. 177, sempre do Inário Adventista. Em Cristo ali encontrarás consolo, paz e salvação. Sim, Deus
estás ferido pela dor que vem da tua transgressão, vem sem temor ao Salvador, terás alívio e salvação. Oh, vem sem temor ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Oh, vem já, descanso te dará. Se estás distante do Senhor e tens fraquezas a vencer, oh, vem, pois Ele em seu amor dará a graça do poder. Oh, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Oh, vem já, descanso te dará. A Cristo sem demora vem, pois Ele almeja te valer e sempre quer buscar teu bem. Confia nele em teu viver. Oh, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Oh, vem já, descanso te dará. Agora vamos orar ao Senhor para depois fazermos a leitura da lei e depois lermos aqui alguma coisa que temos para o Santo Sábado, uma pequena meditação. Vamos então orar. Querido e bondoso Pai Celestial, nós te estamos gratos, Senhor, pela tua infinita misericórdia e compaixão por cada um de nós. Amém. Senhor, este é o teu santo dia, o teu santo sábado. Um dia de oportunidade de vida que nos estás a conceder hoje, neste dia, Senhor. Ó querido Pai, nós queremos te agradecer a tua presença, a presença amiga dos teus anjos no nosso meio. Amém. Também te agradecemos, Senhor, porque tu dizes que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em teu nome, tu aí estarás no meio deles. Obrigado. Pedimos-te por nós aqui e por aqueles que nos estão seguindo pela internet, Senhor. Amém. Tu abençoas grandemente as suas vidas Amém. e as suas casas, Senhor. Querido e bondoso Deus, agora te pedimos que nos dês atenção e, acima de tudo, reverência para aquilo que se vai fazer esta manhã neste lugar, que possa, Senhor, ter a tua aprovação e a tua bênção. Amém. E que possamos sentir os teus anjos, Senhor, preenchendo algumas cadeiras vazias que estão neste lugar, Senhor. Amém. Tu nos abençoas com a sua companhia. Fica, pois, conosco, em nome de Jesus. Amém. Vamos entoar as estrofes do hino 526 de pé para lermos a Santa Lei. Vai ser lida pela Matilde. Número 526. Sábia, justa, santa e pura é a lei do meu Senhor, que corrige a vida impura do perdido pecador. Do Senhor o ensinamento
está, é tão rica em seus preceitos e conselhos santos dá. Do Senhor os bons conselhos, justos e benignos são, neles vejo quais espelhos, quanto é bom meu coração. Mais que o sol resplandecente, os preceitos do Senhor iluminam nossa mente com divino resplendor. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, mas o 7º dia é o sábado do teu Senhor. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás coisa alguma do teu próximo. Obrigada, Matilde. Obrigada. Então, podem sentar-se. Ontem à tarde, ao sair do meu trabalho, uma senhora que, estando ela a comer umas sandes, o lanche, digamos, da tarde, ela virou-se para mim e disse-me assim, isto é distante, mas ao ver-me sair, virou-se para mim e disse-me assim: Dona Adelaide, segunda-feira quero ter uma conversa consigo. Eu disse assim, pois, muito bem, Dona Fátima, quero ter tudo bem. Agora não tenho tempo, mas já que está a dizer que a segunda-feira vamos ter. Quero ter uma conversa consigo acerca destes tempos que estão a dar agora. E eu disse, virei para ela, porque nós já temos conversado várias vezes, virei-me para ela e disse-lhe assim: Dona Fátima, podemos falar dos tempos que se estão a passar agora. Mas se a senhora não muda, o que é que interessa saber? É só para estar informado? Ele disse assim: eu não quero mudar para a sua religião. Eu disse: eu não te estou a dizer isso. Eu estou-lhe a dizer é que você só quer, a título de informação, saber o que é que se está a passar. Não estou a dizer que vai mudar para alguma religião. Eu gosto muito de ouvir as palestras. Eu disse assim: não chega a ouvir, chega a pôr em prática. E a senhora, se quer ter só a título de informação aquilo que se está a passar no mundo, é muito fácil. Pega na Bíblia e vai ler. Aí está tudo informado. Mas se quer falar segunda-feira, então vamos falar. Portanto, às vezes este tipo de conversa, que eu todos os dias de manhã peço ao Senhor para que Ele me dê alguém para falar alguma coisa. E claro que ontem a conversa não me foi mais para a frente porque era sexta-feira. Eu queria chegar o mais cedo possível a casa para, portanto, ter mais algum tempo aqui em casa. Mas a verdade é quando aparece alguém interessado, devemos realmente falar daquilo que se passa no mundo, daquilo que Jesus fez por o ser humano, e não devemos desperdiçar uma oportunidade. Então, esta pequena meditação desta manhã, que eu vou ler, vai se referir aos filhos e aos pais. Eu não tenho filhos pequenos, tenho já filhos grandes, tenho netos. Quando eles vêm para aqui, para a quinta, eles dizem que é uma seca, porque não há internet, não há coisas que eles estão habituados a fazer, embora haja internet, mas nós não deixamos estar na internet. Arranjamos sempre uma ocupação para eles estarem mais em contacto com a natureza. Então é assim, momentos mais sagrados para a família. Isto é o título da meditação. E diz assim, e este versículo da Palavra de Deus, estes 2 versículos são muito importantes. Diz assim em Isaías 58, 13 e 14. Se desviares o teu pé do sábado
de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Por isso, no dia de sábado, não é para fazermos aquilo que nós queremos, é para fazermos a vontade do Senhor. Não é estar na internet, não é estar com pensamentos vagos, não é irmos para onde nós queremos, não é. O sábado foi um dia separado para adoração e louvor ao Senhor. Então diz-nos aqui assim: a escola sabatina e o culto de pregação ocupam apenas uma parte do sábado. Isto na parte da manhã, 2 horas da parte da manhã. O tempo restante poderá ser passado em casa e ser o mais precioso e sagrado que o sábado proporciona. Quer dizer que se de manhã foi importante, à tarde deve ser ainda muito mais importante. Boa parte desse tempo deverão os pais passar com os filhos. Em muitas famílias, e isso é o que mais se vê hoje, os filhos menores são abandonados a si próprios e a fim de se entreterem como melhor puderem. Abandonados a si mesmos, as crianças em breve ficarão inquietas e começam a brincar em ocupar-se de coisas inadequadas. As crianças ficam irrequietas e passarão a ocupar-se em coisas que Deus não aprova. Desse modo, o sábado perde para elas sua importância geral. Foi-me apresentado todo o céu como a contemplar e observar no decorrer do sábado aqueles que reconhecem as reivindicações do 4º mandamento e estão observando o sábado. Os anjos estavam anotando o interesse deles e o elevado respeito que nutrem por essa divina instituição. Aqueles que santificam o Senhor Deus no próprio coração, mediante uma estrutura estritamente religiosa da mente, e que buscavam aproveitar as horas santas em observar o sábado da melhor maneira que lhes era possível, e honravam a Deus ao chamar o sábado deleitoso. A esses beneficiavam especialmente os anjos com a luz e saúde, e era-lhes comunicada força especial. Portanto, há sempre aqueles grupos que são desleixados, não é? Que deixam o sábado é passado de qualquer forma, principalmente pelas crianças, mas há aqueles que realmente o observam e que tentam passar um sábado santo com Cristo. Isto é o que esta pequena meditação nos fala esta manhã. Portanto, o sábado não é passado como nós queremos, mas tem que ser passado como Deus quer. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que Deus nos ajude a compreender essa importante verdade e importante também que seja posta em prática na nossa vida. Vamos então dar lugar ao culto desta manhã e que Deus possa estar no nosso meio todo este dia. Queremos saudar em primeiro lugar todos os queridos irmãos e amigos que nos visualizam nos 4 cantos da terra. É muito agradável saber que do outro lado de uma câmara de vídeo estão amigos em reunião e em adoração ao nosso bom Deus. Gostaria de, nesta manhã, convidar-vos a dobrarmos os joelhos para podermos entrar na verdadeira adoração com o nosso Deus. E nós necessitamos que Ele possa nos conduzir por meio do seu Espírito e nos dirigir nesta caminhada rumo ao céu. Aqueles que o puderem fazer, como é nosso hábito, vamos ajoelhar para orar ao Senhor.
soberano e bom Pai que estás nos céus, aqui estamos neste lugar à parte para rogar-te nesta hora que o teu Santo e bom Espírito comece a trabalhar em cada uma das nossas mentes. Nós temos necessidade, querido Deus, de receber nesta manhã a unção do teu Espírito. As nossas almas precisam ser refrigeradas com o bálsamo de Jesus, porque nós queremos adorar-te em espírito, mas também em verdade. E por isso nós escolhemos estar aqui neste lugar à parte, no meio do deserto, para podermos estar no espírito de Elias. Ao abrirmos a tua palavra, querido Deus, que a nossa mente se abra e que nada tome a nossa atenção, que nada distraia os nossos pensamentos. Pedimos-te que fiques com a Lorena, como tu sabes e deixaste escrito que muitas vezes o diabo serve-se das crianças para perturbar muitas vezes aquilo que tu nos queres transmitir. Que tu mandes um anjo para aguardar ou que lhe tragas o sono, que tu faças aquilo que for melhor para a glória do teu nome e para a santificação das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto vos convido a abrirdes as Escrituras no livro que estamos vindo a estudar, que é o livro de Ezequiel, hoje nós vamos estudar um dos capítulos mais problemáticos, mas que é dos capítulos menos conhecidos da Bíblia. Poderemos dizer que será o capítulo acerto de contas de Deus com os filhos rebeldes. E isso pode-o incluir a si e pode-me incluir a mim. Por isso nós necessitamos de estar muito atentos àquilo que o Senhor nos vai falar através do texto sagrado. E por isso eu rogo-vos que nada nos distraia. Porque quando Deus quer falar com o homem, Satanás envia anjos para nos distrair. Convido-vos a abrir então no livro de Ezequiel, capítulo 9, e como eu tenho vindo a fazer, para aqueles que querem conhecer todo o estudo, de todas as mensagens, desde o capítulo 1, que já são pelo menos 6, estão na internet e vocês podem visualizá-las nos nossos canais. Quer na construção da arca no YouTube, quer no Facebook, no Terceiro Elias, ou também no Facebook da minha mulher Adelaide Rainho. Mas vamos então ler todo o capítulo 9 e vamos ver o que é que Deus tem para nos dizer nesta manhã àqueles que estão dispostos a ouvirem o assim diz o Senhor. Vamos então, eu vou ler nesta versão que eu uso, que é comum, mas depois irei usar uma Bíblia que é conhecida como a linguagem Bíblia Viva, para vermos algumas coisas que eu considero demasiado importantes. Vamos então ler, diz: Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo:
fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens, a caminho da porta superior, que olha para o norte, e cada um com sua arma destruidora na mão. E entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória de Deus de Israel se levantou sobre o querubim, sobre o qual estava indo até à entrada da casa. E clamou ao homem vestido de linho que tinha o tinteiro de escrivão à sua cintura. E disse: o Senhor passa pelo meio da cidade de Jerusalém e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse ele: ouvindo eu, passai pela cidade após ele, e feri, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, e comecei pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. E disse-lhes: contaminai a casa e enchei os átrios de mortos. Saí. E saíram e feriram na cidade. Sucedeu, pois, que, havendo-os ferido e ficando eu sozinho, caí sobre a minha face e clamei e disse: ah, Senhor Deus, dá-se-á o caso que destruas todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? Então me disse: a maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima, e a terra se encheu de sangue, e a cidade se encheu de perversidade, porque dizem: o Senhor abandonou a terra, e o Senhor não vê. Pois também quanto a mim não poupará o meu olho, nem me compadecerei sobre a cabeça deles, farei recair o seu caminho. Eis que o homem que estava vestido de linho, cuja à cintura estava o tinteiro, tornou com resposta dizendo: fiz como me mandaste. Que mensagem! Mensagem que é incompreendida no meio do povo de Deus, quando esta mensagem é uma mensagem que tem que ser transmitida nos dias em que vivemos. E eu quero vos dizer uma coisa muito importante. Esta mensagem é uma mensagem em que Deus despe, entre aspas, as vestes de amor e veste as vestes de justiça. E diz: matai velhos, jovens, mulheres, meninos, não vos compadeçais de ninguém. Poderíamos dizer que nesta mensagem Deus revela um atributo aparentemente que pertence a Satanás. E digo aparentemente, porque Deus vai mandar fazer sangue, matar, encher a terra de mortos. Quando Deus enviou o seu Filho a este mundo,
para que Ele viesse salvar a humanidade. Jesus disse que não veio para condenar, mas veio para salvar. E agora temos um Deus que faz tremer o profeta, e o próprio profeta faz uma pergunta a Deus, como fez o próprio Abraão quando os anjos foram fazer em Sodoma o grande, poderemos dizer, o incêndio que devorou Sodoma e Gomorra. E quando Deus anunciou a Abraão que ia destruir a cidade de Sodoma, Abraão, olhando para aqueles anjos, que um deles era o próprio Cristo que ali estava, Abraão virou-se para aqueles anjos e disse: vocês vão destruir o justo e o ímpio. E ele disse: se houverem 50 pessoas na cidade. E o anjo lhe disse: por amor das 50 não vamos destruir a cidade. E Abraão começou a raciocinar, porque ele tinha lá o seu sobrinho Ló e a família de Ló, e ele começou a ver a sua família, e ele começou a interceder pela sua família, ele começou a contar os filhos de Ló, mais os netos, e ele disse: e se houver 40? E Deus disse: se houver 40 eu não vou destruir a cidade. E ele foi baixando o número até que chegou aos 10. E ele disse: se houver 10 na cidade de Sodoma e Gomorra, eu vou poupar a cidade por amor dos 10. Mas havia apenas 4 na cidade. Eram apenas 4. Ló, a mulher de Ló e 2 filhas de Ló. Mas agora, neste contexto de Ezequiel 9, Ezequiel, ao ouvir a ordem de Deus, Ezequiel faz uma pergunta a Deus lógica. E que nós precisamos de fazer essa pergunta a Deus. E qual foi a pergunta que ele fez a Deus? Está no versículo 8. O que é que diz o versículo 8? Sucedeu, pois, que havendo ferido e ficando eu sozinho, eu profeta, caí sobre a minha face e clamei e disse: ah, Senhor meu Deus, dar-se-á o caso que destruas todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém. Quem ama, ama. O verdadeiro profeta de Deus ama as pessoas. E ele disse: tu vais matar toda a gente. Queridos amigos, dá-me ideia que Ezequiel não compreendeu a história do capítulo 1 até ao capítulo 9. Porque se ele visse, Deus foi ensinando o povo como se poderia libertar desta condenação. E hoje a mesma mensagem tem que ser dada ao mundo. Porque vai haver uma matança. Vai haver uma matança incrível na terra. Só que o povo não acreditava na matança. Achava que podia fazer tudo o que eles queriam. E eles diziam: o Senhor não vê. O Senhor abandonou a terra. Ele não está a ver, não está preocupado com aquilo que eu faço, com aquilo que eu digo, como eu vivo. Oh, meu querido irmão e amigo, Deus respondeu à letra ao profeta Ezequiel. Ezequiel parece que está a dizer a Deus: tu já não és mais o Deus sensível, o Deus misericordioso. Como é que tu vais matar meninos, crianças? Como é que tu vais matar virgens, velhos?
Mas Deus deu-lhe uma resposta. E ele diz, no verso 9, então me disse, a maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima, e a terra se encheu de sangue, e a cidade se encheu de perversidade, porque dizia, o Senhor abandonou a terra, o Senhor não vê. Oh, queridos irmãos, que lição está aqui para mim e para vós. Há pessoas que estão a viver como que se Deus não existe. Há pessoas que estão a fazer da sua vida aquilo que elas acham que é justo. Mesmo sabendo que estão a violar a santa lei de Deus. Mesmo sabendo que estão a transgredir as suas leis. Mas eles dizem, o Senhor é bom. O Senhor não vai estar preocupado com estas coisas que eu faço. Vamos agora estudar mais a fundo. Reparem que a mensagem do capítulo 9 que Deus dá a Ezequiel, o profeta, e nós sabemos que o profeta Ezequiel foi levado em visão cerca de 1200 quilómetros. Porque ele estava no exílio em Babilónia. E Deus transportou em visão em Jerusalém. Não o levou em corpo, levou em visão a Jerusalém. Deus mostrou-lhe a realidade. Ezequiel viu com os seus olhos os pecados que eram cometidos dentro do templo de Deus. Deus disse no capítulo 8 e no capítulo 7 e no versículo 6, e no capítulo 6, Ezequiel, olha, vê com os teus olhos o que estão fazendo dentro do templo de Deus. Deus mandou Ezequiel cavar na parede, fazer um buraco, porque detrás da parede estava uma porta e ali estavam a adorar a deuses. Queridos irmãos, o que será de Deus? O que será de mim e o que será de vós hoje? Se nós pudéssemos ver com os nossos olhos o que se faz dentro dos templos de uma forma secreta. Porque os líderes das igrejas hoje estão com uma vida dupla. Eles não mostram o que está acontecendo dentro dos templos. Queridos amigos, reparem no capítulo 9 como Deus se dirige ao profeta Ezequiel. E ele diz no versículo 1, então me gritou aos ouvidos. Reparem que Deus, há 4 vezes, eu tenho uma pregação sobre isso, quando Deus grita. Quando Deus grita, fujam. Porque Deus tem uma voz mansa e suave e delicada. Mas quando Deus grita, Ele revela a outra face de Deus, que é o Deus justo. Quem é justo às vezes tem que gritar. Quem é justo às vezes tem que derribar. Às vezes tem que dar um murro na mesa. E Deus grita a Ezequiel. E diz a Ezequiel, Ezequiel, está tudo preparado. Os intendentes já estão preparados para matar. 6 homens com arma, com espadas na mão. E eu falei, não vou repetir naquilo que disse, basta ver o sermão de sábado. No sábado nós vimos que Deus mandou afiar as espadas. As espadas foram afiadas porque Deus disse que Deus vai fazer julgamento com espada e com fogo. A espada vai ser usada antes de Jesus voltar.
O fogo vai ser usado na terceira vinda de Jesus. São as duas maneiras de Deus castigar aquele que não quer ouvir a voz de Deus. E isto tem-me arrepiado a alma. Porque reparem que a primeira coisa que Deus ordenou ao profeta: fala ao povo, anuncia esta mensagem. Queridos amigos, agora nós vimos aqui no versículo 2: eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior. E o que é que diz a seguir? Que olha para o norte, e cada um com a sua arma destruidora na mão. E entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à cintura, e entraram e se puseram junto do altar. Reparem que aquilo que nos está aqui a dizer a palavra de Deus, nós temos que ter criança. Aquilo que nos está aqui a dizer a palavra de Deus é que 6 homens são incumbidos para 2 missões distintas. 5 para uma missão maior. 1 para uma missão menor. E é interessante como Deus age. Deus nunca começa com a pior missão em primeiro lugar. Deus começa sempre com a missão de salvar. E então, o que é que faz? Um daqueles 6 homens, 5 tinham espada na mão, e um tinha um tinteiro à cintura, e ele disse àquele que tinha o tinteiro: vai pela cidade de Jerusalém. Jerusalém representa o povo de Deus, representa a igreja, representa os templos. Vai pela cidade de Jerusalém. Marca com um sinal aqueles que suspiram e gemem. E eu tenho orado a Deus, eu tenho pedido tanto a Deus: Senhor, ajuda-me. Eu preciso de ser selado. Eu preciso de receber o selo, mas eu ainda não preenchi a condição. A condição, eu tenho que suspirar e gemer. Eu não posso ficar feliz com o pecado do meu irmão, do meu amigo, do meu vizinho. Eu tenho que sofrer, tenho que chorar pelos pecados dele, interceder pelos pecados dele, porque quando o anjo me vê a interceder pelos pecados dos meus filhos, dos meus vizinhos, da minha família, dos meus inimigos, eu reúno a condição para receber o selo de Deus. Queridos amigos, o anjo do Senhor vai pela cidade e vai fazer a obra de marcação. E essa obra de marcação, nós sabemos que vai ser feita, já está a ser feita, nos dias de hoje. Hoje, dia 29 de janeiro, Deus quer marcar os seus filhos. Mas vejam que Deus não deixou qualquer dúvida. Ele disse ao anjo para que ia marcar. Ele disse-lhe de uma forma bem vincada. O que diz aqui no versículo 4, diz assim: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Eu vou ler esta versão e este mesmo versículo. Reparem o que ele diz aqui. Eu vou ler os 4 primeiros na Bíblia Viva. Então ele me gritou: venham, aproximem-se homens convocados para destruir a cidade. Venham armados e prontos para o combate. Em resposta ao seu chamado, surgiram 6 homens vindo do portão da cidade da banda do norte. Cada um deles estava armado com um machado de guerra. E no meio dos 6 guerreiros havia um homem vestido de linho. E ele levava consigo os objetos de anotar.
e o tinteiro. Os 6 homens entraram no templo e ficaram ao lado do altar de bronze. Nisto, a glória do Deus de Israel abandonou o lugar onde se havia manifestado até então, acima dos querubins, que era o propiciatório. Saiu e acabou parando sobre a entrada do templo. Então chamou o Senhor, o homem que levava a tinta e o tinteiro, e disse: dá uma volta pelas ruas de Jerusalém, faz um sinal na testa de todas as pessoas que choram e gemem de tristeza por causa de todos esses horríveis pecados que o povo anda cometendo. Reparem que o que é que Deus vai marcar? Mas quem é que Ele vai marcar? Aqueles que estão a sofrer, aqueles que se angustiam por tudo o que está a passar, veem a lei ser calcada a pés, veem o povo de Deus a ir para o abismo, e eles sofrem. Mas, meus queridos amigos, este mesmo selamento é mostrado de uma forma mais ampliada no capítulo 7 de Apocalipse. Vamos para o capítulo 7 de Apocalipse e já voltamos a Ezequiel, mas vamos ver que o selamento de Ezequiel é o mesmo de Apocalipse 7. Vamos ver então em Apocalipse 7 o que é que o anjo diz. Reparem, diz-nos assim: e vi, verso 2, capítulo 7, verso 2, e vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalados nas testas os servos do nosso Deus. Reparem que Deus retém o quê? As fúrias, os ventos. E os ventos é as perseguições, a ira de Satanás. Deus está retendo a ira de Satanás para que, enquanto os servos do nosso Deus recebam o selo de Deus, esses ventos não soprem. Por isso é que o anjo disse, no verso 3, não danifiqueis a terra, nem o mar, as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Portanto, por que é que não está a ser ainda soltos os 4 ventos? Porque falta marcar os filhos de Deus. E quantos são marcados? Anda para aí muita boa gente a dizer que Deus não tem um número. Eu quero vos dizer que Deus tem um número. Deus é um Deus matemático. E porquê que Ele é matemático? Voltem à página do capítulo 6 do livro de Apocalipse e vamos ver se Deus é matemático ou não. Reparem o que é que diz no capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 11. Aliás, a partir do versículo, peço desculpa, a partir do versículo 10. Capítulo 6, versículo 10. Vejam o que é que diz aqui. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? O sangue dos mártires, mais de 50 milhões, que está a clamar por justiça, está dizendo a Deus: até quando é que tu continuas, não vais vingar o nosso sangue? Vejam a sábia resposta de Deus. E a sábia resposta de Deus vem no verso 11 e diz: e foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousassem
ainda um pouco de tempo até que também se completasse o que é que lá vem a seguir? O número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Reparem que Deus tem 2 números que têm que ser completados, meus queridos irmãos. O céu trabalha com números. Deus tem números para viverem no céu. Deus não faz as coisas ao acaso. Deus não diz assim: eu criei o céu para viver em 100.000. Um exemplo que eu estou a dizer. E agora Deus diz assim: pronto, não vão viver 100.000, vão viver 50.000. Não! O plano que Deus fez original tem que bater tudo certo. Porque se não batesse tudo certo, Satanás iria alterar o plano divino e Deus não pode mexer no plano divino. Oh, meus queridos irmãos, eu quero vos dizer aqui uma coisa. Vai haver mártires. Nós vamos ver a partir de agora. Vocês vão ver muitos irmãos nossos serem levados, serem mortos, serem torturados. Está a acontecer isso na China, na Arábia Saudita, no Afeganistão. Irmãos nossos estão a morrer pela sua fé. Porque Deus disse que há um número de mártires. Há um número que vai morrer. Mas porquê é que Deus vai permitir que pessoas morram? Quando essas pessoas estão a defender Deus, estão a defender as coisas de Deus. Deus vai permitir que eles morram porque o seu sangue é semente. O sangue vai levar as pessoas a pensar: se aquele morreu por Deus, eu quero conhecer esse Deus, eu quero saber quem é esse Deus. Como é que pessoas têm coragem de perder a vida por causa de Deus? Há um número de mártires. E meu querido amigo, minha querida amiga que está aqui nesta manhã, eu não sei o que é que me espera. Você não sabe o que é que o espera. Não sabemos se algum de nós vai ser um mártir. Eu não gostaria de ser. E tenho orado muito e digo: Senhor, eu não queria ser mártir. Mas ser mártir é uma honra, morrer por Jesus. Diz que os mártires, quando for na nova terra, eles têm as suas vestes e embaixo têm uma fita em volta das suas vestes vermelha. E quando eles vão visitar os mundos não caídos, diz que eles se inclinam diante daqueles mártires, porque os mundos não caídos vão dizer: estes morreram por Jesus, estes deram a vida, fizeram o que Jesus fez, eles morreram. É uma honra. Mas, queridos amigos, há outro número, além dos mártires, que Deus vai cumprir. E esse está no capítulo 7. Logo no versículo